Tá bom, Não vai eu vou me doutrinar. controlar. Eu vou ter um cuidado com relação a isso. Gente, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa formalmente a todos vocês, tá? Pelo atraso, né? Eu ontem, né, e preparando um pouco dessa fala, eu assisti porque eu sou uma anta, né? Eu assisti vários tutoriais de como manusear com o Zoom, porque normalmente as aulas virtuais que eu estou dando, a gente utiliza o Google Meet, que é uma ferramenta, eu acredito que assim e como o Zoom, muito fácil também. Só que essa anta não conseguiu, digamos, tornar isso que é tão fácil mesmo, né? Então, eu externo as minhas desculpas a todos vocês, tá? Acho que rapidamente eu vou ir me apresentar, né? Eu sou Sérgio, eu sou professor de filosofia e de sociologia. Eu dou aula na Rede Bom Jesus, é uma rede de ensino particular que tem unidades em todo o estado, tem em outros estados também. Aqui, mais próximo a nós, eu dou aula em Venâncio e Arroio do Meio, que é um município que fica ali próximo de Lajeado, né? Então, eu aceitei o convite muito gentil que o Rodrigo fez para conversar um pouco com vocês a respeito de alguns elementos, né? Alguns elementos, é muito pretensioso da nossa parte querer abordar vários elementos, né, e de filosofia em um curto tempo. Mas eu pensei em compartilhar e com vocês algumas coisas, e dessas coisas acredito sempre que nessa ligação que o Rodrigo fez, e acredito que ele vai, acredito não, ele tem muito mais propriedade para fazer a relação instrumental, manual entre, afinal, como utilizar essa carga teórica ou esse embasamento teórico da filosofia em uma redação, né? Desse é o grande desafio, né? Que eu vejo muitas vezes que os alunos, ao menos os meus alunos, eles gostam de pegar algumas frases dos filósofos, né? Então, Sora, e diz aí uma frase e do Platão boa, né? Aí, sei lá, eu invento qualquer frase da minha cabeça, que não é uma frase do Platão, a pessoa anota e daí depois ela joga numa redação. E daí depois, quando vem um resultado ruim, né, daí eu digo, olha, mas não basta simplesmente você jogar uma frase, você precisa minimamente manusear esses conceitos, né? Claro que, como o Rodrigo mesmo trouxe agora, é impossível em uma redação tão curta como as 30 linhas, né, você desenvolver coisas, né, mas minimamente você precisa transparecer que você tem, digamos, um conhecimento mínimo para mexer com esses conceitos, né? E a grande sacada não é explicar, digamos, a teoria das ideias, então, né? Bom, deixa o Platão ir de lado, mas relacionar, acho que a grande sacada é essa, é pegar uma teoria e a partir dessa teoria estabelecer uma relação com o tema, uma relação com algum elemento contemporâneo atual. Então, o que eu pensei? Provavelmente eu vou fazer, inclusive, os cortes. Eu não sei se o Rodrigo chegou a receber o material por e-mail agora. Sim, tá na mão. Posso colocar a hora que tu quiser. Tá, Vou colocar. beleza. Eu selecionei basicamente alguns pensadores, alguns filósofos, valeu. Só que esses, eu acredito que não vai dar tempo em explorar muitos, mas o que eu pensei? Vários dos autores vocês com certeza já estudaram em algum momento, né? Não é o cara que está reforçando aquilo que vocês já viram em algum momento. Mas, basicamente, o que eu pensei? Em estabelecer duas temáticas, né? A temática mais sobre, afinal, até que ponto a gente vive uma realidade construída a partir dos nossos sentidos e das nossas percepções, ou a que ponto a gente tem a nossa percepção adequada para o meio, ou então, digamos que controlada pelo ambiente externo, né?
que daria e para a gente pensar um pouco isso com relação a Platão e a Descartes, que são dois pensadores que eu trouxe ali. Mas eu vou querer ir, basicamente, desenvolver com vocês, em função que, já que eu perdi um tempo tentando desbravar essa mata que é o Zoom, basicamente através da liberdade, que é um conceito político, que é um conceito ético, em Sartre, que é um pensador francês, e em Hans Joas. E daí, na ciência, eu acho que seja importante a gente ver também uma filósofa muito importante, né? E não só porque é uma pensadora importante, porque tem teoria relevante, mas também, sobretudo, porque é mulher. Eu acredito, inclusive eu estava dando hoje de manhã uma aula sobre isso, né? Do quanto a filosofia ela foi se constituir historicamente como uma área de conhecimento centrada em homens, né? Então, são homens que efetivamente desenvolvem o pensamento. Isso é uma herança dos gregos, de uma concepção patriarcal, machista, que a gente foi herdando, e por conta disso que a gente estuda majoritariamente homens na filosofia e poucas filósofas. Então, eu fiz questão de trazer a Hannah Arendt, é uma filósofa muito interessante, e daí, então, compreendo, e muito versátil também, e da gente estabelecer algumas fontes com temáticas específicas, né? Então, pensando aqui bem de uma maneira prática, né? Até que ponto vocês poderão efetivamente utilizar aspectos dessas teorias como reação possível das reações que vocês irão produzir. Então, Rodrigo, basicamente essa parte inicial do Platão, o Descartes, eu posso depois, esse material ele vai ficar à disposição de vocês poderem talvez retomar, mas vou então focar basicamente em Sartre, Hans Jonas e a Hannah Arendt, nesses três últimos autores. Então, se tu puder ir passando o slide, eu agradeço. Pode ir passando bem essa parte inicial, não tem... Aí, bom, tá falando sobre Platão, né? Um pouco os porquinhos da filosofia. Bom, toda essa parte a gente iria comentar um pouco. Eu trouxe algumas referências, né, do que poderia ser pensado a partir e da concepção de Platão contemporaneamente, né? Tem o clássico filme Matrix, que com toda certeza vocês já tiveram algum contato, né? Se não tiveram contato, é obrigação enquanto vida assistir esse filme, né? O Show de Truman, né, que é um filme disponível em Netflix, entrou agora há pouco tempo, também trata um pouco, claro, de uma maneira indireta, né? Não, o filme não é sobre a teoria de Platão, evidentemente, mas ela é baseada em elementos da filosofia e do Platão, basicamente, e nesse ponto de que, afinal, o que a gente vive é de fato realidade, ou tudo isso não passa de uma grande ficção ou de uma grande ilusão e produzida por uma mente externa, né? O caso desse filme, especificamente o de Truman, dele é um filme muito interessante, ele se passa praticamente todo dentro de um grande estúdio, né? A vida desse personagem é transmitida como se fosse um Big Brother, né? E para as outras pessoas. Então, todo mundo acompanha a vida desse personagem, e esse personagem não sabe que, na verdade, toda a sua realidade é fantasia, é fake, não é? É produzida de uma maneira artificial, com entretenimento para a grande massa, né? Então vejam como diretamente uma baita discussão e filosófica muito próxima do pensamento que o Platão apresenta. Aí tu pode ir passando, Rodrigo, pode. Eu vou apresentar, acho que temos uma sugestão, mais uma dica, que seria filme, né? Esse talvez seja mais conhecido de você, A Ilha e do Medo, né? Também filme disponível, né? Enfim, são obras, são obras
cinematográficas que estão presentes de uma forma tangencial à filosofia do Platão. A grande questão para o Platão, que vai ser dois, e para o Descartes também, que a gente não vai conseguir desenvolver muito agora, é basicamente isso. Olha, isso que eu vivo é real, ou isso é uma projeção, ou isso é um grande projeto, digamos, e do próprio Estado, ou isso é uma fantasia, um delírio coletivo, ou que tudo é uma espécie de nós somos marionetes e não e de um Deus, afinal, até que ponto nós somos livres e nós temos capacidade para a gente desenvolver o que a gente pensa que seja justo, correto, né? Então vejam como isso em si é muito interessante e a gente pensar, principalmente quando tem alguma discussão em relação às mídias, né? O papel que a mídia ativamente tem, né? A mídia dela revela a realidade ou ela é uma versão da realidade, né? E por sua vez constrói uma espécie de uma realidade paralela, né? Então essa é uma questão interessante que tem herança, que surge lá e no Platão, lá e na Grécia há muito tempo atrás e depois passa pelo próprio Descartes já na tradição francesa moderna. Então, basicamente, seria mais ou menos isso. Pode ir passando agora, Rodrigo. Pode ir passando várias coisas que daí vou desenvolver um pouco mais do que me interessa mais à frente. Então, dá para passar o Ilha do Meno, dá para passar o Descartes, dá para passar isso aí. E aí nós chegamos nessa figurinha. Essa figurinha... Não, tu pode voltar um pouquinho. Pode voltar Sartre. A gente está só vendo o velho, a gente. Não, e pode ser e no Sartre mesmo, Rodrigo. Isso, aí, beleza, aí. Este cara que está aparecendo aí na tela de você é o Jean-Paul Sartre, um pensador francês contemporâneo. Você possivelmente já tive contato com alguma teoria deste filósofo, que é um cara hoje em dia, talvez não tão estudado nas escolas. Nós deveríamos estudar mais este autor, enfim, é um pensador contemporâneo muito interessante, né? Ele é um pensador existencialista, né? Eu vou aqui entrar em detalhes sobre o que é isso, mas grosso modo para este autor, dele tem uma frase que resume isso, né? Para ele a essência precede a existência, né? O que isso quer dizer? Olha, em um primeiro momento nós estamos, depois nós somos, né? O ser vem depois do estar, né? A língua portuguesa, ela não diferencia o verbo ser, o verbo estar. O sentido, a semântica, ela é a mesma, né? Para a filosofia, principalmente para a filosofia existencialista, tem diferença fundamental, né? Ser e estar são coisas diferentes. Por exemplo, né? Eu estou professor, eu não sou professor, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, não era professor, era uma criança ranhenta como qualquer outra criança ranhenta. Agora, quando eu tiver 90 anos, possivelmente, se chegar até lá, eu vou aposentado, tá fazendo qualquer coisa que não seja, né, da aula. Então, eu sou professor, eu não sou professor. São coisas diferentes. Vocês estão estudantes, vocês não são estudantes. Né? Eu estou namorado da Júlia. Né? Eu não sou namorado dela. Há 6 anos atrás eu nem conhecia ela. Né? Não sei se ao final e da tarde eu ainda serei e namoro dela. Então, vejam como ser e estar para esse autor tem uma diferença fundamental. É de posse dessa reflexão existencialista que o autor apresenta que surge o conceito de liberdade. E esse conceito eu quero discutir com vocês um pouco mais. O Sartre, ele tem uma frase que é bastante emblemática, que é essa frase que aparece em amarelo ali, o homem condenado à liberdade, ou o ser humano, ele é
condenado a ser livre, né? Isso parece, em primeiro, um paradoxo, né? Como é que eu posso ser preso à minha liberdade, né? É apenas um jogo retórico que o Sartre faz e para o seguinte, olha, o ser humano ele é tão livre, que se ele, por algum motivo, quisesse não ser mais livre, ele ainda continuaria a ser livre, né? Pensem só o seguinte, isso pode ter só um pouco abrato e demais. Vamos supor que agora, na frente de vocês, eu abrisse mão da minha liberdade. Olha, eu vou olhar para você por conta e do meu acaso, eu vou chegar a vocês e vou dizer, olha, agora eu não quero mais ser livre, eu abro mão da minha liberdade. Ora, isso já é uma escolha. Quando eu escolho não ser mais livre, isso já é uma escolha. Não tem como não escolher. Viver é escolher. Viver é o ato cotidiano de escolher. A gente escolhe inúmeras coisas. Nós escolhemos o que nós almoçamos há pouco. Nós escolhemos como a gente vai passar essa tarde. A vida é uma escolha constante. Não tem como ver e não escolher. Isso é imperativo da existência humana, escolher. Por isso que nós estamos presos à nossa liberdade. E aí vem um questionamento que possivelmente vocês vão se fazendo. Poxa, mas afinal, o que significa ser livre? Ser livre em Sartre é escolher, mas não é escolher qualquer coisa. Não é ter uma vida, digamos, sem um tipo de critério ou uma vida irresponsável. Posso sair por aí matar alguém? Não. Eu posso ir por aí no meio de uma pandemia sem usar máscara? Não. Porque isso fere com o princípio da responsabilidade, né? Então, vê só. O que o Sartre fala é que o ser humano ele é naturalmente livre. Nós estamos presos a essa condição de sermos livres, mas ser livres de responsabilidade. Então, vejam como essa ideia é uma ideia muito versátil para a gente discutir e para a gente explorar em temas diversos que tem a ver com a ética, com a política, com o convívio em sociedade, né? Deu um tema muito interessante de ser desenvolvido. Então, em resumo, para este autor, o humano é livre, nós somos radicalmente livres, isso é um predicado da nossa própria existência, mas nós somos tão livres que não tem como deixar de ser livre. E ser livre nada mais do que agir com responsabilidade. Então, não é fazer o que quiser, né? Então, eu sou livre para fazer qualquer coisa? Não é isso. Ser livre dentro de limites da sua responsabilidade. É mais ou menos aquilo que possivelmente a gente tenha ouvido falar. Eu, ao menos, lembro das minhas aulas de ensino religioso, lá do fundamental, que eram aulas prosas, né? Mas que, basicamente, a professora, uma velhinha muito simpática, dizia o seguinte, olha, você não pode fazer para o outro, você não quer que faça para ti mesmo, né? Seria exatamente isso que o Sartre falaria. Esse é o princípio responsabilidade que o Sartre estabelece, né? A tua liberdade não pode diminuir a liberdade do outro, né? Por isso há uma relação de profunda correspondência. Bom? Gente, eu gostaria, se quiserem ir interferindo bem tranquilo, tá? Essa frase, Rodrigo, Sérgio. tu pode ir pensando um pouquinho? Só para fazer um comentário. Essa frase aqui apareceu bastante. E, inclusive, agora, tu Claro. falando, tu explicando, filosoficamente, ela foi aplicada, de certa forma, de maneira um tanto quanto simplista na redação do Enem de 2018, quando o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que é a questão dos algoritmos e tal. Então, alguns alunos usaram essa frase no sentido que essa liberdade, ela não está sendo esse o homem é condenado a ser livre, os alunos colocaram na redação, era no sentido de que, paradoxalmente, isso não estava acontecendo porque as redes manipulam. Então, na verdade, não é bem nesse sentido, né? É no sentido de que a gente está condenado a uma coisa que exige uma responsabilidade. Seria em outro sentido, né?
quase em um sentido de empatia, Exatamente, talvez. exatamente. Claro que não, dificilmente a gente, bom, o Rodrigo sabe bem disso, né? E dificilmente a pessoa que vai corrigindo a tua redação, ela vai perceber que tem um erro e de atração ali, né? Então, vamos estar aqui em termos muito pragmáticos, né? Se você conseguir uma camuflada, ninguém vai perceber que está impreciso o conceito e o modo como tu está usando do conceito. Mas, especificamente, o que pensa Sartre é isso, né? Essa frase, ela se aplica exatamente nesse ambiente de que, afinal, o ser humano é tão livre que não tem que deixar de ser livre, né? Ser livre é escolher, nós somos condicionados à escolha, né? Só que escolher qualquer coisa é escolher com responsabilidade, né? Opa, eu acho que alguém queria falar alguma coisa. Bom, impressão que vamos lá. O próximo velho que vai aparecer é esse cara, um pensador contemporâneo, século XX, um pensador muito interessante, que, bom, imagine um pensador judeu do século XX, né? Poxa, ele viveu todas as tensões ali do que seria a Segunda Guerra Mundial, e mais ainda, ele viveu todas as perseguições produzidas pelo nazismo, né? E ele tem uma teoria específica que vai dialogar muito com a noção estabelecida pelo Sartre agora. Embora eles sejam de escolas diferentes, não é? O Sartre é um pensador francês, o Hans Jonas é um pensador alemão, embora sejam contemporâneos, eles viveram no mesmo período, mas eles não tiveram uma relação de correspondência. Isso era muito comum nesse período, né? Eles não compartilham necessariamente das mesmas ideias, tá? Só para expor isso. Pode passar, Rodrigo. Tem uma coisa ali histórica, eu não vou mencionar mais. Qual é a ideia básica deste autor? Dele escreveu um livro chamado O Princípio Responsabilidade. Para este autor, a política e a ética precisam estar orientadas de acordo com esse conceito da responsabilidade. Vejam como esse é um conceito fundamental para Sartre, de acordo com o uso, como a gente desculpem, de acordo com o uso da nossa realidade. Para Hans Jonas, o princípio responsabilidade nada mais é do que uma espécie de uma regra moral que nós precisaríamos utilizar muito. E essa regra é como se fosse uma lei, como se fosse uma máxima. O Hans Jonas faz uma releitura do chamado imperativo categórico de Kant e ele faz a sua versão. Só que ele vai fazer a sua versão em vista à responsabilidade. Gente, vejam que essa ideia é muito interessante para ser utilizada em redações, em temas que têm a ver com a temática ambiental. Eu não sei vocês, quando eu tenho, né, e me pedisse para escrever uma redação, né, e se fosse por algum motivo o tema algum ligado ao meio ambiente, seria o tema que eu teria mais dificuldade de escrever, né? Que é um tema que é difícil você falar alguma coisa que já não foi falado minimamente, né? Então é um tema bastante, digamos, e todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, né? E vejam como esse princípio é uma ideia que poderia ser muito bem utilizada de uma forma inteligente para fugir desse ambiente comum em relação a esse tema do que seria o nosso comportamento. O que diz basicamente o princípio de responsabilidade? É um princípio ético, né? Haja de tal modo que a atuação implique negativamente o futuro das próximas gerações. O que isso quer dizer? Haja no presente, porque a única coisa concreta que nós temos é o presente, né? Você e eu só temos o presente. O passado não existe mais, afinal, o passado foi. Eu, hoje, ao meio-dia, almoçando. Não existe mais, existe na memória. O futuro
não existe. O futuro é um projeto, um desejo, né? Eu espero hoje à noite poder, sei lá, terminar a série que eu estou assistindo. É um desejo, né? É um projeto, é uma expectativa. A única coisa que de fato existe é o presente. Então, você precisa, segundo o Hans Jonas, agir no presente, tendo em vista que o que tu for fazer aqui não prejudicar o futuro da vida. E aqui, vida, entendo a própria espécie humana, né? Então, a perpetuação das próximas gerações e também em relação à vida, tendo em vista o meio ambiente, fauna, flora, enfim, e toda essa biodiversidade. Para esse autor, é fundamental que a gente haja tendo em vista o que vem pela frente. Né? Seria, grosso modo, a gente ir pensar o seguinte, olha, você precisa fazer o que você fizer hoje pensando nos seus filhos, pensando nos seus netos, pensando nas gerações que virão. Né? Mesmo que o impacto dessa sua ação não seja imediato, esse impacto ele vai ser produzido mais frente. Né? Então, seria fundamental que você agisse de uma forma a não prejudicar o futuro, a vida e no planeta, ou da possibilidade de futuro da vida mais adiante. Né? Então, vejam, é uma relação do presente com o futuro, agir agora de tal modo que isso impacte de uma maneira ruim, de uma maneira prejudicar as próximas gerações. É uma ideia fundamental que dialoga muito com a da ética, com o tema da política e que é bastante versátil, a meu ver, para ser usada nessas temáticas mais ambientais, né? Dora, como desenvolver isso de uma forma que fuja do ambiente comum, né? Que não fique naquela meia dúzia de ideias básicas que mais ou menos todo mundo discute. Uma boa saída, uma saída de peso, né? De gabarito, poderia ser o Hans Jonas, esse princípio de responsabilidade. Seria, em síntese, isso. O próximo autor que nós veremos, né, e é o último autor, que é a Hannah Arendt, aí o Rodrigo pode passar. A Hannah Arendt é uma filósofa, assim como Hans Jonas, uma filósofa. Oi, pode falar, Rodrigo, não, desculpa. Cara, eu achei extremamente interessante essa frase aqui, esse pensamento do Hans Jonas, em função de que ele é uma frase, de que esse pensamento aqui que ele trouxe, que dá para ser usado em muitos temas. Principalmente relacionado a essa questão que tu explanou aí muito bem, que é essa questão que, o passado passou, né? A gente vive num presente, que inclusive dá para colocar como um repertório na redação, que o importante é a gente pensar nesse presente e agir de tal modo que essa ação não implique negativamente o futuro das próximas gerações. Entra num tema, por exemplo, como política, porque a gente tem que pensar nisso. Entra nesse tema que tu falou também, em relação à questão do meio ambiente. Entra muito em questões, por exemplo, como a própria reciclagem do lixo, a produção de lixo, produtos biodegradáveis, o uso do plástico, que foi um dos temas que eu trabalhei, inclusive. Então, essa frase aqui é excelente. Na redação do Enem, tem uma partezinha que eu chamo que é a frase de bolo, que é aquele final feliz, sabe? O cara termina a redação assim com uma frasezinha de impacto. Essa frase do Hans Jonas, ela sai desse estereótipo porque dá para te usar ela no desenvolvimento da redação. Porque com certeza, isso já dá grande parte de um desenvolvimento, né? Que a gente vive o presente, que a gente tem que pensar num futuro e agir de tal forma que não prejudique as próximas gerações. Eu achei fenomenal as duas, porque são, embora diferentes, elas vão ao encontro uma da outra, né? Ela e a do Sartre, que a gente é condenado a ser livre. Então, a gente tem que pensar nesse futuro dessas próximas gerações de uma forma meio empática, né? Porque senão a gente sai por aí fazendo tudo, não é nesse sentido a frase, né? E acaba prejudicando os outros, né? Eu achei interessantíssima essa frase e é pedir para quem está assistindo a aula anotar, porque ela é uma frase que dá um repertório bem ampliado, assim.
Uhum. É verdade, né? E me parece que pouco dado também, né? Então, você sai, digamos, de uma frase e clichê do que seria o Hobbes, né? Embora o Hobbes seja um grande autor, que eu tenho um carinho enorme por ele, né? Mas você citar lá, homem é o lobo do homem, né? É, é um lugar comum muito já muito gasto, né? É uma roupa já muito usada, né? É Então, que- o Jonas pode ser interessante nesse sentido também, né? E como tu falou, para a responsabilidade para o Hans Jonas e para o Sartre são diferentes, né? Tem origens e finalidades diferentes, mas a concepção fundamental é que você não vive sozinho, né? Seria basicamente isso. Você vive com o outro, você vive em um meio ambiente, todo esse seu impacto e toda ação que você faz impacta o ambiente onde você está, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa, né? Seria isso. Dá para passar, Rodrigo, para a próxima, daí a gente... Aqui está basicamente o que eu falava agora, né? Essa relação dentre os dois autores, e aí a gente entra na gloriosa Hannah Arendt. A Hannah Arendt, assim como o, o Hans Jonas, também foi uma pensadora alemã, judia também sofreu muito com a perseguição nazista, e o nazismo para Hannah Arendt não vai ser apenas uma experiência subjetiva, né? Uma experiência biográfica, que ela então passou por isso, sofreu o que sofreu, mas vida que segue. Não? Essa experiência na vida dela foi tão determinante que deu origem ao principal conceito que essa autora desenvolveu, o conceito de banalidade do mal. Né? É uma ideia muito interessante para a gente discutir vários temas, mas principalmente o tema da violência. E aí, qual é a origem da violência? Né? Dentre muitas explicações possíveis, o que a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: olha, todos nós somos violentos. Nós só não somos mais violentos porque a gente não tem oportunidade. Mas o mal não é de algumas pessoas que nós adjetivamos como monstros. Né? Então a pessoa fez tal coisa, é um monstro. Não, não é um monstro. O mal é extremamente cotidiano, é extremamente passivo de todos nós. Nós somos pessoas que temos uma tendência a agir, se nós não refletirmos, ou seja, se nós agirmos de uma maneira de refletir, nós temos uma tendência a agir de acordo com a maldade. E é interessante porque Hannah Arendt, embora judia, embora crítica, obviamente, do regime fascista e nazista do período, ela vai analisar algumas personalidades do período, né? E ela vai lá pelas tantas, inclusive, e comprar briga com o Hans Jonas quando os dois analisam a figura de Hitler, né? O Hans Jonas vai ter a lei clássica que todo mundo tem, digamos, de dizer, ó, Hitler é uma pessoa de uma psicopatia incomensurável. Mas Hannah Arendt vem e percebe um outro traço. Hitler todos os biógrafos de Hitler dizem que era extremamente amoroso e carinhoso com as pessoas próximas a ele. Né? Então Hitler tinha gatos, tinha cachorros, ele tinha talvez um gosto não muito sofisticado para as artes, né? Mas de qualquer forma tinha uma certa sensibilidade artística, né? Desculpa, lá em sensibilidade artística eu só um parênteses, eu preciso falar porque a cabeça já fazendo conexões, né, daquela cena emblemática da senhorinha lá quebrando o quadro do glorioso Romero Brito, né? Então só para fazer que, como eu falei que talvez o Hitler não tivesse um bom gosto artístico, né? Daí eu lembrei dessa cena emblemática, né? Fechando da ideia básica é
para essa da hora de que a maldade ela é comum, ela é passiva. Mas por que eu e você não agimos de uma maneira maldosa? Porque a gente reflete. Mas se você agir de uma maneira irreflexiva, você pode escolher algo que seja, que produza maldade. E aí ela vai analisar em detalhes uma figura que foi muito fundamental durante o nazismo, que é o Adolf Eichmann, que é um oficial responsável pelo transporte dos judeus que eram aprisionados e levados até os campos de concentração. Ela vai analisar essa tonalidade deste indivíduo especificamente. Aí, Rodrigo, tu pode passar, por gentileza. Professor. Oi, claro. Tem um filme na Netflix, que acho que é Operação Final, se eu não me engano, que é sobre o Adolf Eichmann. Que eles chamavam dele, acho que o arquiteto do nazismo, uma coisa assim. E tem outro que eu não sei se tem na Netflix, que também é super interessante, que é o Anjo de Auschwitz. Que ele tratava de uma senhora que fazia o parto das mulheres grávidas, né, nos campos, acho que era Auschwitz e Birkenau, uma coisa assim. E era ela como o anjo que fazia os partos, e ela aprecia em algumas cenas o Mengele também. E aí tem uma frase que ela diz que é: cada vida sem cuidados é frágil, doente e fraca, uma coisa assim, até decorei. Então tem vários aspectos desses filmes assim que tratam sobre a Segunda Guerra que acho que dá para usar também. Claro, claro. A Segunda Guerra Mundial é muito fértil, né? Claro, é uma tragédia humanitária, obviamente, mas do ponto de vista reflexivo tem muita matéria-prima e para ser pensado. Esse primeiro filme que tu citou, ele é um filme que trata se não me engano, foi o momento que o Eichmann foi preso, que ele foi preso aqui na Argentina, que ele estava exilado, acabou a Segunda Guerra Mundial, vários nazistas se mataram. Quem não se matou ficou exilado. E o Eichmann dele, então, achado aqui na nossa vizinha, foi então levado à Alemanha e foi então julgado por uma coisa. Ele foi sentado, ele sofreu sentença capital, que era a morte. Ele foi enforcado. E no filme, da ideia dessa análise. Desculpa, pode falar. Não, só completar que no filme, acho que o último desejo dele é ver a esposa dele, né? Porque eles fazem uma emboscada para capturar o Eichmann, eles fazem toda uma operação e tal. Eu acho que eles tentam levar ele como um integrante daquele grupo. Não sei se eles eram de Israel, o grupo, uma coisa assim. Tinha todo um esquema. E aí eles foram na Argentina, trouxeram ele. E aí aparece em cenas, é um filme bem, bem interessante mesmo. Bem massa. Mas o filme, acho que ele mostra isso, e também de que o Eichmann é uma pessoa assim, sim, não era essas pessoas que você olha, como um vizinho seu, um tio seu, alguém que você olharia e olha, um senhor que tem defeitos de realidade como todo mundo. Você não via nessa pessoa o traço de psicopatia, né? Você não via uma pessoa maldosa, né, a priori, ou seja, uma pessoa que sabe daquele estereótipo de vilão e de filme, né? O vilão o tempo todo orquestrando fazer mal para alguém. Não, isso não funciona. Para Hannah Arendt, a maldade ela é extremamente banal, é extremamente próxima da nós. E essa análise que ela faz sobre o Eichmann é fruto de uma obra dela que acompanhou o julgamento de Eichmann e produziu, então, essa principal tese dela de que, afinal, o mal é extremamente banal. Ninguém nasce maldoso, você torna-se maldoso, né? A maldade é uma contingência da vida que surge exatamente
a partir do momento que você faz uma falha no julgamento. Não é? Então, se eventualmente você e eu, em algum momento, nós julgarmos mal algo, nós podemos fazer uma ação considerada maldosa. A gente pode agir de uma forma violenta, a gente pode agir de uma forma antiética, sim, porque afinal a maldade é passível a todos nós. Nós sempre, em sociedade, nós precisamos evitar a maldade, né? Por isso a gente tem regras, normas, educação e tal. Mas se nós julgarmos mal, se nós avaliarmos mal uma situação específica, a gente pode agir de uma maneira tão cruel como o Eichmann agia, não é? Então, qual era a função dele, né? Ele era o cara responsável por levar os judeus que eram presos até o campo e de concentração. E aí tem um diálogo muito interessante que esse livro revela, quando Eichmann foi tão julgado e condenado um pouco antes, revela uma das frases dele era, olha, mas eu simplesmente dei ordens. Não era eu que decidia sobre quem iria morrer ou não. Ele falando, eu sou um oficial do Estado alemão, eu cumpria ordens. Eu recebia uma obrigação, eu como patriota, eu cumpria a minha obrigação. Então, vejam como não há aqui juízo de valor intrínseco. Não é? Não, olha, eu estou fazendo isso, eu acredito, de fato, os judeus são um povo que precisam ser exterminados. Não, é uma pessoa extremamente comum, extremamente simples. Não é? Isso revela um pouco do porquê a gente, inclusive, vê cenas assim hoje em dia, de que você tem uma notícia de um pai de família, uma pessoa muito, muito honesta, um trabalhador, uma pessoa afável, amorosa, e lá as tantas a pessoa, se ela assassina o seu irmão, né? Daí as pessoas dizem, mas como pode? Claro, porque pelas vezes a pessoa faz uma escolha ruim, por impulso, por imprudência, por raiva, sabe? Por N motivo, a pessoa fez uma escolha ruim. Então, a maldade ela é passível de todos nós. Né? Então, aplicando isso a uma temática contemporânea, né? Sérgio. Claro que isso que a Hannah Arendt faz é exatamente uma análise sobre um caso específico. Né? A gente precisa ter e cuidado disso, então depois criar interpretações equivocadas. Inclusive, tem muitos críticos e da Hannah Arendt que fazem isso de uma maneira imprudente. Sérgio, só para dar uma contribuição. Muito específica que ela faz de um contexto específico, né? Mas relacionando com temas atuais, a gente poderia, por exemplo, explicar, olha, por que eu e você, por que a gente não comete um roubo, né? Porque possivelmente a gente fez escolhas adequadas. Né? Só que a tua capacidade de escolha ela é produzida pelo ambiente onde você está. Se você não tem muito claro uma noção do que afinal é o correto ou não, do que afinal tem mais impacto positivo ou negativo, isso implicar a tua atuação de uma outra maneira. Não é? Então, se eu, digamos, eu vou pegar aqui uma cena, também um pastelão, né? Se eu nasci em uma comunidade e a única chance que eu tenho de ter um iPhone é roubando de uma pessoa, dentro dessa minha perspectiva, não é errado roubar, porque a única chance que eu vou ter de, afinal, ter um produto que a maioria das pessoas tem. Né? Então, vejam como essa maldade, entre aspas, ela vai produzida por uma escolha, fruto, ou por uma falta de escolha, fruto de um ambiente específico. Então, em resumo, todos nós somos pessoas passíveis de agirmos de uma maneira antiética. Ninguém é o rei da moral, né? A pessoa que não erra, a pessoa que sempre escolhe corretamente as coisas. Então, a violência é derivada dessas escolhas equivocadas que as pessoas fazem ao longo
e da sua vida. Então, ver como essa é uma ideia também versátil da gente utilizar, e principalmente quando trata sobre alguns temas que são tabus, né, como é a própria violência, a origem e da violência, e também um pouco sobre os temas relacionados à postura antiética. Poxa, afinal, qual é a diferença entre nós e o Congresso Nacional? Né? Objetivamente falando, né? Tem inclusive a frase do senso comum, né? Não existe não existe um governo honesto em um país de pessoas corruptas, né? E vice-versa. Se você tem um governo corrupto, é sinal que você não tem uma população honesta, né? Porque eles são um espelho de nós. Né? Se nós pegarmos os 513 deputados que nós temos lá na Câmara Federal, vamos tirar todas as pessoas, vamos sortear aleatoriamente 513 pessoas no Brasil. Muito provavelmente você vai encontrar pessoas que do ponto de vista proporcional, que estejam respondendo a menos crimes, com toda certeza, né? Mas isso não significa necessariamente você tem um conjunto de pessoas que sejam, então, honestas. Né? Então, vejo como a maldade talvez seja apenas uma questão de oportunidade. Né? Se nós estivéssemos em lugar de vários políticos lá em Brasília, possivelmente seria muito normal, né, a gente escolher e superfaturar um projeto de lei, ou tem uma medida provisória, ou tem, sei lá, uma verba específica para um hospital, retira 10%, isso é algo muito cotidiano. Né? Então, vejo como a gente precisa sempre levar em consideração que contextos são mais amplos que efetivamente as ações isoladas, né? Isso não significa passar pano para os corruptos, longe disso, mas significa entender que talvez a origem da corrupção, a origem e da violência seja mais profunda do que o nosso olhar intuitivamente tem uma tendência, então, ver, né? Então, bom, isso é culpa dos políticos. Não, e talvez é com a nossa também, né? Porque eles são reflexo de nós, né? Ou você tem uma sociedade violenta. Sim, temos uma sociedade violenta, talvez porque nós sejamos violentos, que nós vivamos em uma cultura violenta, e talvez que os nossos lares sejam tão violentos, e talvez porque essas piadas sejam violentas, preconceituosas. Então, é exatamente isso. Você não constrói uma sociedade que seja violenta, que seja maldosa, que seja antiética, as nossas micro-relações não forem também desse mesmo tipo ou do mesmo gênero. Então, seria algo mais ou menos que a Hannah Arendt colocaria. Pode falar, querida. Essa parte de jogar com algo desconhecido acontece muito, né? Porque as pessoas têm mania que nem a parte dos monstros ou dos heróis, eles criam esse estereótipo para parece que jogar a responsabilidade do que as pessoas não conhecem em alguma caixinha, sabe? Eu tava vendo também uma entrevista esses dias com uma moça que é advogada, e ela comentando sobre o sistema prisional, sobre a ressocialização, né? Que é muito fácil eles jogarem o pessoal na cadeia e ter toda a questão da superlotação e não ter condições mínimas, sabe? De ter insalubridade, de não ter materiais de limpeza, né? E muitas vezes falta comida para... E eles continuam sendo seres humanos, né? E ninguém se preocupa com essa parte da ressocialização. Então, eu acho que é algo que se encaixa um pouco nisso também. Tem também, só para dar uma contribuição agora, quando o Sérgio estava falando sobre essa questão ali da Hannah Arendt, que desse mal que ele não provém desse monstro que a Pamela acabou de falar, né, que a gente cria e pinta, lembrou muito, se vocês quiserem anotar para vocês fazer uma associação com os contos do Rubem Fonseca, que é
o movimento que os teóricos chamam de brutalismo, né? Tem a obra dele, O Cobrador, e justamente é essa a questão, né? Porque o Rubem Fonseca, ele foi um delegado de polícia, então ele traz muito dessa vida dele para dentro da literatura. Na obra O Cobrador, por exemplo, o cara é um pai de família, e aí lá pelas tantas ele janta e sai de casa, e ele tá um pouco frustrado com algumas coisas, e ele atropela alguém. E ele gosta daquilo, ele sente prazer. Então, na verdade, ele é um pai de família, trabalhador, trabalha até às 5 da tarde, chega em casa, janta com a família, coloca as filhas para dormir, dá um beijo na esposa e sai com uma faca. E degola alguém na praia, porque isso dá um prazer. Acho que o Rubem Fonseca, ele está, claro, tentando chamar atenção, metaforicamente, através da literatura, exatamente associando essa questão à questão da teoria da Hannah Arendt aqui, que é, cara, o mal pode vir de qualquer forma, não existe cidadão de bem. Então, o cara é um cobrador. Se vocês quiserem fazer a relação, eu acho interessante essa relação, sabe? Dessa teoria da Hannah Arendt É o velho. com o Rubem Fonseca. Pode falar, desculpa. Não, que é o velho. A velha dicotomia, não sei se é dicotomia que fala, entre natureza e criação, né? Por exemplo, quando alguns especialistas comentam sobre a questão dos psicopatas, né? Os que cometem crimes, ou aqueles casos quando eles sequestram alguém e mantêm a menina, no caso, em cativeiro por muitos anos. Se discute muito que o ideal seria, o ideal no caso de como eles nascem, seria a natureza da pessoa associada ao meio onde ela vive, né? A criação, a tudo, as questões familiares que ela vivenciou. Eu acho que é por aí mesmo, né? É possível estabelecer vários pontos e várias relações, né? Eu sempre lembro muito quando eu vejo essa teoria que a Hannah estabelece, sempre eu lembro muito do ensaio sobre a cegueira, né? Aquela obra do José Saramago, né? Porque basicamente, né, pessoas simples, comuns, e lá pelas tantas todo mundo fica cego, daí elas são isoladas e ficam vivendo em um ambiente isolado, né? Lá pelas tantas, por algum motivo, não, as pessoas que ficam isoladas, que estão em quarentena, que ficam recebendo a alimentação e todos os cuidados, e das pessoas que estão de fora, lá pelas tantas, não tem mais esses cuidados. Então, as pessoas precisam se organizar lá dentro de uma forma altamente própria, né? E aí vem as coisas mais bizarras e estranhas e possíveis, justamente em função disso, que a gente age de uma maneira minimamente moral, ou tenta agir porque a gente tem propósito, né? A gente quer, porque a gente quer e melhorar, a gente quer, sei lá, ser uma pessoa melhor, ser um namorado melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, enfim, a gente tenta, né? Só que quando não há mais essas ações, quando quebra com isso, aí vem esse elemento interno, né? Beleza, então agora eu vou organizar as coisas conforme os meus próprios interesses, né? Então, a maldade, ela não é distante do ser humano, mas é extremamente próxima ao ser humano, né? O grande limite entre a pessoa que age de uma maneira bondosa e a pessoa que age de uma maneira maldosa é o limite muito tênue, é muito, né? Um juízo equivocado, um momento de falha reflexiva, né? Você pode então sair de uma linha considerada correta para uma linha considerada incorreta, né? Então vejam como todos nós somos pessoas absolutamente livres, somos pessoas que têm uma possibilidade real de agir de maneiras desonestas, violentas, desproporcionais. Às vezes a gente reage de uma maneira desproporcional, né? E nunca teve uma situação como essa de pelas tantas você, sei lá,
ser uma coisa com você e você reagir de forma muito proporcional com aquilo que de fato tinha acontecido e daí depois tu fica pensando, nossa, eu nunca agi assim. Né? Porque, claro, porque foi uma falha de julgamento, é uma falha de juízo, né? E pode, então, ser violento dessa forma. Você pode ser preconceituoso dessa forma. Sérgio. Então, como a maldade ela é muito mais próxima a nós do que a gente imagina. E bem Sérgio, eu lembrei do... Desculpa interromper. A Pamela tinha falado, né? Serginho, tá me Acho que era a escutando? Pamela, sim, e tinha falado, a gente tem uma tendência de colocar personalidades nessas caixas mesmo, né? Aqui tem um vilão, que eu tenho um mocinho, né? Então, aqui o vilão é necessariamente mau, o mocinho é necessariamente bom. Aí eu tenho o embate entre esses dois símbolos, entre esses dois arquétipos, né? A realidade ela não é assim. Nós não somos só mocinhos e nós não somos só vilões, nós somos os dois, né? E é isso que Hannah Arendt vem diz, olha, a maldade ela é passiva a todos nós. Viu, Sérgio? Só para contribuir e já ajudar o pessoal aí também, não sei se está todo mundo me escutando ainda, mas quando o Sérgio falou agora sobre essa questão, exatamente, cara, veio muita cabeça. Então, olha só a relação que a gente pode fazer numa futura redação, tá? Primeiro, olha só, claro que são conceitos diferentes, eu não sou professor de filosofia, mas eu estou fazendo uma livre interpretação, tá? Primeiro, vem o Hans Jonas, tá? Que diz essa questão do futuro, que a gente não pode agir hoje, justamente porque, como disse o Sartre, a gente é condenado a ser livre, por isso a gente erra, agir de forma que a gente prejudique as nossas futuras gerações. E aí entra em vários temas. Por que isso, cara? Porque, segundo a Hannah Arendt, não existe mocinho e bandido, herói e vilão. O que existe, na verdade, é uma situação que dá para nós relacionar, se vocês quiserem, uma livre interpretação eu estou fazendo, tá? Ao Rubem Fonseca, que vai ao encontro da fala da Pamela, que não tem esse monstro, né? Não é um monstro esse A, que é todo peludo, qualquer um é monstro, tem um monstro dentro da gente, e que dá para fazer também a relação, exatamente, muito bem colocado pelo Sérgio, com o ensaio sobre a cegueira, e mais contemporâneo, eu acho, um dos pontos que a gente pode abordar é o filme O Poço, né? Porque é maravilhoso. Porque o poço, todo mundo é bom, cara, quando chega lá. Mas no momento que eu percebo que o monstro que está acima de mim vai comer a minha comida e eu vou morrer, ou eu revelo esse monstro também, né? Que na verdade que tem que surgir, caso contrário eu vou morrer, e que se ferre os outros de baixo. Então é a situação que faz o bandido, né? Mais ou menos nesse sentido. Eu acho que uma livre interpretação aqui, isso. Se vocês quiserem, então, tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, mas é isso. A Hannah Arendt, o ensaio sobre a cegueira do Saramago e o filme O Poço, que é mais contemporâneo ainda. Então, só isso já dá um parágrafo de redação, tá? E diga-se de passagem, uma baita, quase dois, até dois. E dois baita parágrafos. E mais uma tese. Exatamente. É verdade, tem uma tese. Né? Eu queria contribuir também, dizendo que daí, como uma projeção próspera, talvez, para o final da redação, que, segundo Hannah Arendt, o mal ele é superficial, somente o bem tem raízes profundas e é capaz de promover mudanças verdadeiras, né? Boa, dá para acabar. É possível ser isso, esse tipo de conclusão. E está equivocado com relação à teoria que a Hannah estabelece. Acho que é bem possível relacionar isso, né? O mal seria superficial, porque afinal a bondade teria raízes mais sólidas, mais firmes, né? Pode ser. É por isso que o mal é tão banal. Não, acho que é bastante lógico pensar isso dessa maneira.
É porque aquele que é mal. Rodrigo, mas da minha parte, e é isso, né? Eu não quero alongar mais bem. Acredito que a gente foi trazendo alguns elementos. Esse eu acho, né, só para trazer a foto dele, né? Esse é o Eichmann, esse é o julgamento dele, né? A foto dele. E aí, diante disso, da minha parte seria agradecer um pouco a paciência e de você, não é? Não sei se o Rodrigo quer destacar mais algum ponto, ratificar mais algum elemento. Cara, eu vou deixar os alunos falarem, assim, porque é eles que são, na verdade, que têm esse tipo de dúvida. Se quiserem uma anotação, eu vou colocar essas falas que a gente teve aqui, tudo num documento do Word, tá? E vou colocar os slides também do Sérgio, vou salvar em PDF. Se alguém quiser, tem o meu número, vou colocar aqui nas conversas do WhatsApp, que eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, tanto faz, vou botar meu e-mail aqui também. E vou deixar aberto para vocês, cara. Fiquem à vontade para fazer as reflexões. Aqui a gente não está numa aula, né? Não é monólogo, então fiquem à vontade para falar o que quiser aí. A gente pode bater um bate-papo mais um tempo aí. Professor. Pois não. Não, eu ia comentar que geralmente nos filmes acontece muito, né? Que aquele que é mal, ele sempre afirma que ele é só mal. Ah, eu sou mal, eu sou o vilão. Mas o que o pessoal do bem geralmente faz? Não, existe a bondade em mim, eu sou uma pessoa boa, mas também existe em ti que é mal. E aí eles acabam eu não sei se é por isso que talvez a bondade prevaleça nos filmes, sabe? Talvez não seja só uma vontade coletiva de que a bondade prevaleça, mas talvez eles usem esse trunfo também, né? É que essa daí dualidade. na verdade, eu acho que aí também, além da filosofia, tem uma questão muito particular de enredo, né? De literatura que deve existir o binarismo, né? Tem a jornada do herói, então tem que ter um vilão. Logo depois a gente, por exemplo, o que aconteceu no Star Wars, que a gente vai falar mais sobre isso em outra aula ali, como eu disse para vocês. O próprio Darth Vader, ele se redime, né? Porque ele era um mal até agora no último filme. A gente descobre que ele é mal porque o pai dele queimou ele, porque ele sofreu, tu tá entendendo? Então, na verdade, é quase que um perdão perante ao público, assim. Mas essa questão tem um pouco de enredo também. Tem uma parte que acho que é o último filme, sim, que ele ajuda a Rey, né? E tem uma parte do filme Isso. que a Rey, ela faz uma menção e ela mata o... Como é que era o nome mal dele? Eu esqueci. Ela mata, parece que a parte má dele, e aí permanece o Ben, que era o filho da princesa Leia, né? Perfeito. Então, e aí depois ele acaba... ele ajuda ela e ele acaba morrendo. Então, e aí na parte final, o Sith, ele diz, eu sou todos os Siths, não sei do que. E ela dizia, eu sou todos os Jedi. Então é muito... eu sou apaixonada por Star Wars. É bem assim mesmo. Fique à vontade aí, gente. Eu achei muito boa essa troca aí que a gente fez hoje. Tava muito legal, muito bom, muito produtivo. Que legal, Isa. Obrigado, obrigado. Isso é parceria aí do Serginho. A gente se conhece há bastante tempo, já fomos colegas em algumas escolas, acabamos saindo das escolas por N motivos, mas a amizade continua, né? Agora, em função da pandemia, é que faz tempo, mas a gente gosta de tomar um café, trocar uma ideia sobre política, geralmente, falar mal de alguns governantes e tal. Agora, em função da pandemia, a gente fica restrito às redes sociais, enfim, mas é uma oportunidade. E como eu disse para vocês, a gente pouco se preocupa com o número, né? Se tiver 2 alunos, a gente faz aula grátis igual. E é sempre legal ter a troca, porque aí é mais que uma cabeça, né? Como diz o Emicida, né? A troca é fundamental, né? Quem doa não perde e quem ganha, ganha. Então é mais ou menos Inclusive, o essa... Emicida é uma ótima figura para citar, né? É diferente. É diferente. É um cara contemporâneo. O rap, ele tem pensamentos excelentes, né? Perfeito. E o rap, ele tá muito político e muito mais contextualizado, por exemplo.
Tem vários raps que remixaram a poesia, por exemplo, algumas poesias, como Navio Negreira, do Castro Alves, eles estão se envolvendo mais em política, então a gente tem um rap mais contestador hoje, que é interessante, dá para citar, eu acho uma baita citação. Mais alguma pergunta, gente, sobre aproveitem o professor Sérgio aí, cara, Ranjonas, Ana Arendt, Sartre. Professor, Pois não, Vitória. eu sou lá. Oi. Eu já posso falar. Pode falar, só que tá cortando um pouco a tua internet. Mas pode falar. Cortando. Tá. Então, acho que o professor de filosofia contou o negócio do nazismo. Eu Vitória, tá cortando, eu acho. É que eu comentei nesse filme. Isso não é obrigantizada. Sempre. Vitória, tá cortando, eu acho melhor tu digitar, quem sabe. Talvez. Talvez, né? Digita no bate-papo, porque tá cortando bastante o teu áudio. Uma coisa que eu ia chamar a atenção de vocês, gente, agora que nós estamos falando sobre isso, repertório sociocultural, eu até fiz um vídeo, postei no Instagram, sobre essa questão. Cuidem quando vocês citarem essas coisas, como nós falamos no início aqui da conversa, que a redação do Enem tem só 30 linhas, né? E aí, às vezes, o aluno, na ansiedade ali da prova, porque o Enem, ele tá cada vez mais excludente. Essa é a verdade, né? Ele se transformou num grande vestibularzão. Então, a gente tem 3 tipos de aluno, né? O que é muito bem preparado, o que se prepara quando dá e o que não tem noção de que planeta ele está. Ele vai fazer a prova porque todo mundo foi. Então, tem esses 3 tipos. Lá no dia, como a ansiedade é muito grande, principalmente para quem está se preparando há bastante tempo, corre o risco, e eu já li bastante redações, assim, que eu percebo que o aluno tem muito conteúdo, que o aluno participou, tipo, desses bate-papos, assim, que a gente está fazendo, como esse de hoje, mas ele não consegue colocar no papel, gente. Então, eu ia pedir para vocês, por exemplo, a aula de hoje o bate-papo de hoje foi fenomenal. Pegarem um caderninho e começar a anotar essas ideias e tentar relacionar essas ideias a algum tema. Por exemplo, o do Ranjonas, que tema eu poderia adaptar aquela frase dele, que é quase uma frase coringa, né? A gente não pode agir de maneira irresponsável para não prejudicar futuras gerações. Dá para usar em N temas. Mas como eu faria isso? Para chegar lá no dia, e a habilidade de escrita de vocês está bem bacana, porque vocês também têm pouco tempo para fazer. Porque a prova do Enem é uma prova paradoxa, né? Ela é uma prova para dar acesso hoje à universidade, mas é uma prova que não dá possibilidade de ninguém terminar ela, porque o tempo é muito curto, eu não consigo entender muito bem qual é o objetivo da prova, tá? Mas pedir para vocês fazerem esse caderninho para fazer essas associações, porque vocês vão ter muito pouco tempo para fazer uma redação de 30 linhas, que vocês têm que ser argumentativos, vocês têm que ser coerentes, coesivos e convincentes. Então eu iria muito mal no Enem, tá? Porque eu me enrolo muito para falar e para escrever. E isso é uma habilidade que vocês têm que eu não tenho. O ideal é no máximo 50 minutos, né? Para fazer. É assim, ó, estourando, acho que quase impossível, eu te diria, porque 50 minutos é só se tu faz direto na folha de redação, assim, sem rascunho. Mas sabe que com rascunho, a primeira vez que eu tô velha já, né? Vai ser meu 5º Enem. A primeira vez que eu fiz foi 2013. Primeira vez que eu fiz, 2013, que eu acho que foi a questão da lei seca. A minha introdução foi uma porcaria, mas foi assim, meio não foi muito culta. Mas eu tirei 620, então não foi tão ruim. É, verdade. Né? Eu sempre li livros assim, tinha a biblioteca, dava para acessar, era bastante variado assim os tipos de livros. Eu só não consegui ler Clarice Lispector naquela época porque eu era muito nova. Isso bem antes de 2013. Não sei se alguém mandou uma mensagem. Não vi. Na conversa. Aqui. Acho que foi a Vitória, apareceu no chat. Acho que ela colocou. O Sérgio está lendo, acho. Uhum.
Vitória, é pesado isso, né? Nem sei o que poderia ser dito, né? Porque talvez isso diz muito sobre Santa Cruz, né? Isso é um fenômeno muito daqui, assim, essa coisa. Claro que não é exclusivo aqui, evidentemente, né? Mas a gente sente legitimado certos discursos de ódio que circulam, que já circulavam há mais tempo, que circulam agora, mas que me parece que isso vem à tona, né? Então, o elemento religioso que era para ser, né, bom, se você acredita em alguma coisa, você pressupõe que a religião é algum conforto para você, né? E quando a religião é um instrumento de preconceito, um instrumento e do que seria exclusão, um problema grave, né? A depender do que aconteceu, eu acho que seria até interessante buscar vias jurídicas, né? Que a gente sabe que apologia ao nazismo é uma possibilidade jurídica que cai recurso, né? Valeria a pena e daqui a pouco investigar um pouco o que efetivamente aconteceu para tomar, digamos, essas medidas, né? Mas assim, como de alguém que vive em Santa Cruz, que nasceu aqui, que digamos, que compartilha, que entende minimamente, né, o espírito de Santa Cruz, né? Isso é cara, é o DNA, é a assinatura de Santa Cruz, esse tipo de postura preconceituosa, de exclusão, de segregação, né? Seja no campo religioso, seja no campo ideológico, de maneira geral, né? Então, para dar uma resposta, seria algo mais por aí. Mais algum questionamento, gente? Fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando já para deixar vocês aí fazer as anotações, se quiserem me pedir. Vamos esperar mais uns minutos. Não, só ia comentar que o próprio Enart, ele é elitista, né? Eu fiz parte de grupos de dança que disputei até o Enart, e tu tá sempre ensaiando, tu tem que gastar dinheiro bastante com pilcha e pagar o instrutor também. Então não é uma coisa que é tão de fácil acesso. E a grande final é em Santa Cruz, né? É o sonho de muita gente. Vou dançar no palco de Enart, vou não sei o quê. Então, acho que deve ter a ver com o universo que o professor comentou. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E essa questão que a Vitória colocou é grave, mas infelizmente é o momento que a gente está vivendo, né? Justamente como o Sérgio falou, tem alguns discursos que legitimam, e aí a Hannah Arendt cai como uma luva, né? Eles não se tornaram agora, sempre foram, só ficavam dentro do armário, né? E agora, com essa legitimação, talvez eles se sentiram à vontade para sair, né? Certo, meus queridos e minhas queridas? Mais algum questionamento? Então, cara, eu queria agradecer muito a presença do Sérgio. É um projeto que a gente está caminhando aí há algum tempo já, eu e o Sérgio, nós estamos conversando sobre isso. E esse ano a questão da pandemia me permitiu colocar em andamento, pelo menos o início desse projeto, de aula grátis aos sábados, né? Para alunos que quiserem, que tiverem a vontade de assistir. Como eu disse para vocês, o número não é importante. Se tiver 2 alunos, a gente faz o bate-papo igual, tá? Mas fiquem ligados ali no Instagram, que eu vou postar, vai ter várias participações de vários amigos, geralmente quarta e sábado, ou pelo Zoom, ou pelo próprio Instagram, ou pelo YouTube, não sei ainda. E como eu disse para vocês, talvez um dia a gente coloque isso em prática no presencial, porque é uma vontade minha, assim, né? Democratizar esse acesso e fazer minha parte perante a diferença, assim, né? Nesse sentido. Queria agradecer demais a presença do Sérgio, demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que a gente falou. Se não entenderam, perguntem depois. Achem o Sérgio aí na rede social também.
E eu tô com o material que ele me mandou, envio para vocês sem problema, e vou colocar meio que no Word, um relatório, assim, um resumo do que nós conversamos hoje, tá legal, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, prof. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado Obrigadão, pela Sérgio. paciência, viu? Pelas trocas, né? Acho que foi muito bacana. Foi um bom sábado à tarde, viu? Obrigado, Fiquei gente. curiosa para ler a Hannah agora. Que bom, que bom, que bom. Lê a Hannah e o ensaio sobre a cegueira e depois olha o filme O Poço. Exato. Aí Porque trancas... eu acho um absurdo, porque já até caiu no Enem o ensaio sobre a cegueira e eu não li ainda. é muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. O pessoal Mas está é um dizendo que livro, adorou a aula. é um livro que precisa ir com calma. Assim. Eu acho um livro pesado, sabe? Não é um livro que ele é tenso. Né? O Saramago escreve dessa forma crua, né? Tu vai lendo, ao menos eu tive essa sensação de lendo e ficando cada vez angustiado, né? Deram uma leitura que me deixava tenso, né? Mas é obviamente um livro sensacional, né? Eu tentei ler algumas vezes, assim, parei em vários momentos, assim. Vários livros do Saramago, acho que tem, mas o ensaio sobre a cegueira eu tentei ler umas vezes e parei ele porque eu não consegui. Assim, é uma coisa bem, sei lá, cara, não sei explicar bem para vocês assim, mas até a maneira da escrita dele, eu acho que nesse sentido ele dá um ritmo mais acelerado em certas partes, assim. Eu indico para todos os alunos, mas ele é forte, cara, ele é bem forte. O ensaio sobre a cegueira do Saramago precisa estar casinho ou um bom vinho perto. E tranque as janelas. E tranca as janelas. Senão eu vou pular. Valeu, gente. Obrigadão, tá? Obrigado, Sérgio. Te devo essa. Capaz. Um abraço. Foi um prazer. Espero que em outra oportunidade perca menos tempo acessando o Zoom, tá? Não, agora a gente já tá craque. Tá certo.